Olá, boa tarde. Espero que se encontrem todos bem. Hoje vou falar sobre o escândalo, mais um a assolar o nosso país. Estou-me a referir à operação designada por Tutti Frutti, ou seja, a fruta toda, não é? É apenas mais um caso entre outros tantos e de facto é impressionante a quantidade de casos que tem vindo a suceder, a descobrir-se ao longo do tempo e eles são todos os políticos, eles dizem que ainda não foram constituídos arguídos. Ok, ainda não foram constituídos arguídos, isso não significa nada. Não significa nada. Isto pode ser apenas, a meu ver, uma estratégia até do próprio Ministério Público, não é? Porque pode estar ainda a decorrer a investigação que já começou, creio que em 2016, 2017, ou seja, já lá vão 7 anos, pelo menos, de investigações por parte da Polícia Judiciária e do Ministério Público e penso que também não tenho a certeza também de um juiz um juiz de instrução criminal. Pois é, aquilo que foi noticiado, se for verdade, não é? Desde que haja prova, a prova tem que estar bem consolidada, tem que haver uma prova bastante consistente e forte. De facto, era aquilo que eu já temia há alguns anos, não é? Em que há um aspecto da reportagem que eu vi na TVI em que se fala em troca de freguesias, ou seja, vocês vão para esta freguesia, ou seja, troca de favores, crime de favorecimento pessoal, ou seja, e ganhava mesmo, e ganhou aquele partido, o partido PS ou o partido PSD. Ou seja, isto ainda ninguém se questionou como é que já sabiam que iriam ganhar. Então, para que é que servem os domingos para todas as pessoas irem votar, democraticamente nos seus eleitores, nos candidatos, não é? Se eles já estavam todos escolhidos, fica a pergunta no ar. Mas quem tiver um meio na testa, penso que deverá chegar a uma conclusão drástica, infelizmente. Se a troca de favores já sabem que aqueles deputados são uns mortosos, ou seja, são fracos por outros, não é? E de facto ganha aquele deputado naquela freguesia, naquela câmara, etc. Ou seja, já de antemão, sabendo que vão ganhar, eu penso, então, mas para ficarem no poder, não é? Digamos, para ganharem o município, a freguesia, tem que haver eleições, não é? Estou a entender, pronto. E sempre achei, eu sempre,
para mim, eu sempre achei boa ideia atribuir, por exemplo, no caso foi um nome italiano, Tutti Frutti. Tutti Frutti. A casos até de corrupção. Eu gosto muito de direito penal, este tipo de crimes, porque já nada me espanta. Direito penal, direito processual penal, apesar de gostar muito de direito do trabalho. Mas isto dá logo um ar da máfia, de máfia à coisa, à situação. Este vídeo irá ficar disponível online para quem quiser ver e ouvir aquilo que eu disse ao longo do vídeo. Coisas interessantes e acima de tudo para refletirem no estado em que isto chegou. Tivemos um 25 de Abril, não é? Mas como podem ver, as figuras que estão no poder estão a dar o exemplo, não é? Isto de facto é um polvo. A corrupção é mesmo um polvo. Falando de coisas mais sérias. Sem grande esforço sabemos ao que vamos antes de ouvir uma palavra que seja, por exemplo, o Tutti Frutti, a Operação Tutti Frutti, desenvolvida pela Polícia Judiciária, Ministério Público, juízes de instrução. É por isso um excelente nome para a operação da Polícia Judiciária, que também envolve alguns autarcas e deputados do PS e PSD. O caso é particularmente interessante, a meu ver, é muito interessante. Porquê? Porque de uma assentada mostra a corrupção instalada no Bloco Central e a lentidão da própria justiça portuguesa neste mega processo. São 7 anos, é muito tempo. Isto é muito tempo, de facto. Passam agora 7 longos anos desde que se iniciaram as investigações, não é? Dos arranjos entre o PSD e o PS, nas juntas de freguesia de Lisboa, segundo a reportagem que eu vi da TVI. Mas ali o jornalismo também está... Eu depois vou falar sobre isso. As juntas de freguesia de Lisboa, como eu dizia, o senhor Medina, que é o atual, na altura era presidente da Câmara de Lisboa, e agora é o atual ministro das Finanças. Assume a pasta do Ministério das Finanças. O Medina e o seu número 2 na Câmara de Lisboa, o senhor Duarte Cordeiro, terão alegadamente ajudado o PSD do PS e ajudaram o PSD através do quê? Através de quem? Através de um senhor chamado Sérgio Azevedo, ex-deputado do PSD, a manter as juntas de freguesia, de onde estes tinham negócios. As juntas de freguesia da Estrela, do Arieiro e de Santo António, por exemplo. O esquema seria simples e baseava-se numa luta eleitoral falseada, era aquilo que eu estava a dizer no início do vídeo, uma luta eleitoral falseada. Os dois maiores partidos escolhiam, o PSD e o PSD escolhiam e acordavam antecipadamente que juntas de freguesia queriam, e feita a divisão, ou seja, faziam uma escolha das juntas de freguesia, e acordavam, e feita a divisão, cada um apresentaria candidatos mais fracos nas freguesias, em que o adversário devia ganhar. A cidade de Lisboa
seria assim dividida de forma perfeitamente antidemocrática. Isso não é democracia, como é óbvio. Isso é pura, é pura antidemocracia. Ora bem, pronto, ou seja, está dividida de forma perfeitamente antidemocrática, e os negócios de construção, exploração das empresas na órbita do PSD seriam garantidos por mais uma legislatura. Este deputado do PSD, o Sr. Sérgio Azevedo, alegadamente era uma espécie de cabecilha, digamos assim, que se alargaria a vários presidentes de junta do PS e PSD na capital do país. Mas isto passou-se não só na capital do país, mas passou-se de norte a sul do país. O esquema terá começado na capital, mas foi copiado noutras autarquias do país, do norte a sul do país. Ou seja, combates eleitorais, falseados e eleições combinadas. Tirem as vossas conclusões, tirem as vossas ilações. Resultados: combates eleitorais, falseados e eleições combinadas, de forma a garantir empregos, salários e colocações para diversos boys e empresas do Bloco Central. 7 anos depois, não há ainda qualquer acusação formal, mas eu penso que haja aqui uma estratégia da parte do Ministério Público, por mais estranho que pareça, porque eu não conheço o processo. Não conheço o processo, não conheço a investigação ao pormenor. E esta investigação, por aquilo que eu já percebi, é apenas um pequeno veludo. Ou seja, ainda haverá coisas muito mais graves, por aquilo que eu já entendi. Foram investigadas, mas ainda não foram tornadas públicas pelos órgãos de comunicação social, pelos mídias, que gostam muito das audiências. O Sr. Medina e o Duarte Cordeiro são hoje, respectivamente, ministros das Finanças e do Ambiente. Nas juntas de freguesia continuam as negociatas e, de vez em quando, o caso volta à tona, sem que o Ministério Público consiga fazer o mínimo exigido. Isto não é nenhuma crítica, isto é a realidade. Este caso é, por isso, um exemplo clássico, porque é o que eu digo, eu não conheço o processo, não sei, mas já é muito tempo, e espero bem que não haja nenhum político também com interferências, não é? No Poder Judicial. Esperemos bem que não. O crime é óbvio, as escutas telefónicas existem, há documentos com pagamentos feitos, com pagamentos feitos por trabalhos repetidos, ou seja, por avanças, para não fazerem nada, e o Ministério Público, como em todos os megas processos, em vez de fazer várias pequenas acusações, parece querer deduzir uma que apanhe tudo e todos ao mesmo tempo, como no caso de Sócrates, que resultou naquilo que se sabe, não é? As escutas telefónicas que vierem a público são elucidativas, então,
e mostra um total desprezo pelo erário público, pela democracia, pela própria democracia, um total desprezo, e por aquilo que deve ser a política, ou deveria ser, eles provam aquilo que já todos sabemos há muito tempo. Um cartão do PS ou PSD é, em Portugal, uma garantia de salário. Isso é garantido. Trabalhando ou não. Mas pior do que isto, mostra-se a imagem para discussão que a política em Portugal não é um momento da vida em que nos dedicamos ao serviço público, mas sim um emprego para a vida. É por isto que temos deputados que durante décadas não largam a Assembleia da República. Estão lá sempre os mesmos na Assembleia da República. Autarcas que passam a vida nas suas câmaras, são capazes de lá estar atingir o limite máximo de mandatos, e se pudessem ainda continuavam, ou saltam para outras quando as perdem. Também é preciso frisar isso. Ou até juntas de freguesia que garantem emprego até à reforma. Ser político em Portugal é um emprego para a vida, desde a escola até à morte. Passam pela vida com um salário garantido, numa missão que devia ser curta e rotativa, como complemento da nossa contribuição para a sociedade. Mas o PS e o PSD resolveram dividir o país. Atenção, o Chega também está metido neste caso, nesta operação. Não são nenhum santos. Eles conseguem dividir o país há muito e garantem empregos a quem os apoia. Não é novo, todos sabemos disso. Mas as escutas telefónicas dão uma cara de realidade ao que antes seriam simples conversas de café. A luta pelo tacho é óbvia, a falta de respeito por quem trabalha e paga impostos para suportar tudo isto é notória, porque todos nós é que pagamos os impostos, os salários deles, não é? Desses impostos. O senhor Fernando Medina, que é um dos visados, numa investigação que tenta provar desvios do erário público, é hoje o principal responsável pela gestão desse mesmo erário público. E isto não se inventa. Atenção, não sei qual seria o interesse de fazer uma denúncia anónima, segundo consta, para inventar tal. É que há aqui muitas coincidências. Mas como é que se pode dar credibilidade a uma investigação destas? Pronto. Como pode um contribuinte... Isto foi eu que estava a ouvir aquela reportagem e tal, ao mesmo tempo pensei nisso. Como é que se poderia dar credibilidade a uma investigação destas? E como podia um contribuinte comum ouvir aquelas escutas e aceitar que desde o ano 2017 ainda não se tenha produzido nenhuma acusação por parte do Ministério Público? Assim, de repente, sem querer entrar em grandes teorias da conspiração, parece que a Operação Caso Tutti Frutti é uma reserva do Partido Socialista para lançar quando os escândalos apertam. Se Fernando Montenegro gritar muito com o Galamba, o PS manda o Tutti Frutti avançar. E lá se vai a superioridade moral do PST. De repente, volta-se a falar em Passos Coelho como o homem certo para endireitar o país. O homem que mandou centenas de jovens emigrar porque era uma oportunidade.
E Luís Montenegro começa a ver que chegará ao fim do deserto sozinho. É óbvio. Nem com o apoio do senhor de Bolicame. O homem que vendia cursos que não existiam na Tecnofarma, que saiu das Jotas para o Parlamento e nunca trabalhou um dia na vida sequer, é o homem certo e honesto para limpar o piso dos tachos para os bois. Portugal, se não existisse há 8 séculos, teria que ser inventado. Numa aldeia ao lado da do Asterix, talvez. Tenho para mim uma secreta, mas muito pequena, esperança que este caso abra alguns olhos àqueles que discutem acessamente as diferenças entre PS e PSD. Não há diferença nenhuma nem entre o PS e o PSD, são todos, é meia elite. A meia elite corporativa que está ali. E o Chega e por aí fora. Só existe apenas um partido naquela Assembleia. Ou seja, só um disco com 2 canções ligeiramente desafinadas, embora muito parecidas. É um exemplo. E dificilmente mudam-se se os eleitores lhes continuarem a dar a possibilidade de se perpetuarem no poder autárquico e legislativo. Este caso, embora também meta o Chega, o Ventura também está no processo da operação, desta operação, não é? Nos idos tempos da Câmara de Louros, será novamente um campo fértil para o crescimento da extrema-direita no nosso país. É? Está lá sempre a berrar contra a corrupção, mas ele afinal também está envolvido. Por vezes eu tenho vergonha, não é, do nosso país e desejo honestamente que este tipo de notícias não tenha repercussão internacional. Não entendo como é que caímos neste buraco de subdesenvolvimento e terceiro-mundismo. Isto jamais parece, faz-me lembrar, por exemplo, Angola. Que futuro? Tem um país onde todos os dias os políticos nos provam os seus roubos e nós, anónimos, trabalhadores, nos limitamos a encolher os ombros. Por exemplo, como sabem, estão a ser investigados crimes de corrupção passiva, crimes de tráfico de influência, participação económica em negócio e financiamento público. Ou seja, foram recolhidos indícios, fortes indícios, de que um grupo de indivíduos ligados às estruturas de partidos políticos desenvolviam entre si influências, que eu já falei, destinadas a alcançar a celebração de contratos públicos, incluindo as avanças com pessoas singulares e outras posições estratégicas. E sobre este mesmo inquérito, que envolve mais de centenas de agentes da Polícia Judiciária, entre os quais também 3 juízes de instrução, peritos financeiros e informáticos e também o Ministério Público, e que passou como um vendaval em Portugal e nos Açores também. Ou seja, aquele deputado o ex-vice da bancada do PSD, o chamado Sérgio Azevedo, chefiava a rede de distribuição dos tachos nos 2 maiores partidos, PS-PSD.
o termo famoso Job for the Boys. E é uma nódoa tão impregnada no sistema estatal e em diversos concursos públicos da Léria, que mais valia ser legalizada em Diário da República. É uma piada, claro. O que é que eu queria dizer mais? Ou seja, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa distribuiria os bois do PS por juntas de freguesia laranjas e em contrapartida, como a contrapartida de elementos social-democratas, teriam trabalho em juntas ganhas pelos socialistas. Vejam-se bem, o cargo previsto seria o de assessor, que, pelos vistos, em muitos casos, seria fictício, mesmo cargos fictícios, e com um salário mensal a rondar entre os 2 e os 3 mil euros. Parte deste dinheiro seria encaminhado para um pretenso saco azul. E mesmo para terminar, só quero dizer que o seguinte. Queria dizer que há aqui uma crítica que eu quero fazer, mesmo, em jeito de conclusão, que é o seguinte. Uma vez mais, tudo isto acontece numa investigação levada a efeito por uma televisão pública e privada, peço desculpa, privada, com recurso à aparente violação do segredo de justiça. Sim, existe aqui uma aparente violação do segredo de justiça nesta reportagem. E sem que os envolvidos tenham sido sequer pronunciados ou constituídos arguidos ainda. A pergunta que se impõe é: quem é que beneficia com esta revelação? Quem é que iria ou irá beneficiar com esta revelação destes pormenores todos? Desde logo, o canal de televisão, que vai expondo em episódios cada um mais escabroso que o anterior, e solicitando a participação dos seus excelsos especialistas, entre aspas, de especialistas tem pouco, mas pronto, que vão tecendo as mais elaboradas teorias de condenação. Quem são eles para condenar, seja lá quem for? As únicas pessoas competentes para acusar, pronunciar, condenar, são os órgãos judiciais, não são as televisões. Como eu dizia, as teorias da condenação em praça pública, pronto. Isto é apenas uma crítica, porque eu vejo os dois pratos da balança e penso, acho estranho vir esta reportagem vir agora. Há aqui muita coisa, apesar de, mas pronto, consoante as suas preferências político-partidárias, mas também não se podem iludir os portugueses de alguns indícios. Isso é evidente. Que são comprometedores agora, revelados, se fiquem por isso mesmo, ou seja, é nada. Mas o mais triste para mim é que uma investigação que se arrasta há pelo menos 7 anos
o Ministério Público ainda não tem dado qualquer desenvolvimento público ao caso. Também poderá haver aqui, desculpa, poderá haver aqui uma estratégia processual por parte do Ministério Público. Não sei, eu não conheço o processo, mas poderá haver. Poderão estar à procura de mais indícios, de mais. Eu não conheço o processo, mas para mim não é admiração nenhuma. Para mim não é admiração nenhuma ainda não haver uma acusação e não haver arguidos constituídos. Não é. Não é porque estamos a falar de criminalidade altamente organizada. E não é apenas. Isto não se passou apenas em Lisboa. Isto passou-se em todo o país, norte a sul, em todas as. Em todas não, mas em muitas câmaras do país, em juntas de freguesia e também nos Açores. Atenção. Também tenho que falar no princípio sagrado previsto na Constituição da República Portuguesa, da presunção de inocência, deve ser sempre assumido, independentemente da solidez ou fraqueza dos indícios observados. Mas este lento caminhar da justiça tem a meu ver, uma conclusão que é perversa. Que é perversa porquê? Porque os eventuais ofendidos, não terem a possibilidade de se defenderem, não é? Os próprios não têm essa mesma possibilidade de defenderem o seu bom nome, e os prevaricadores poderem passar impunemente sob os pingos da chuva, entre aspas, para, além de tudo isto, a público anónimo ficar convencido de que os poderosos poderem sempre, entre aspas, safar-se. Mas as coisas não são assim que funcionam, e o jornalismo, de facto, o jornalismo também que temos em Portugal não é dos melhores, como vocês bem sabem. Eu não estou a dizer que existe ou não. Tem que haver, essencialmente tem que haver prova. Um magistrado do Ministério Público ou um magistrado da judicial, perante uma investigação em coordenação com peritos financeiros, económicos, da polícia, do combate à corrupção da Polícia Judiciária, o Ministério Público tem que ter, porque isto envolve muita gente. Não é uma pessoa, nem duas, nem três. Envolve muitas pessoas poderosas, com fortes influências no poder. Só que existe a separação de poderes. Eu, se fosse magistrado do Ministério Público, não gostava de ser pressionado. Não gostava que ninguém me dissesse assim. Se me acusares, eu dou um tiro ao teu filho. Ou resolvemos as coisas a bem ou a mal. Lembrando-me do outro caso, do agente do SIS que ameaçou o adjunto de Galamba. Mas espero bem que exista essa independência.
eu, se eu fosse magistrado, eu estou a lutar por isso, eu sou advogado estagiário, mas se eu fosse magistrado do Ministério Público e me ameaçassem, a mim e à minha família, um dos visados, ou os visados, qual é que é o magistrado do Ministério Público que não tem receio? Por mim, eu não me importava de morrer por isso. Mas, quanto à família, já é outra história. Não sei se me faço entender. Porque este tipo de gente são gente, como eu já disse, muito poderosa. Não é o Zé da esquina, não é o Zezinho, o Francisco, ou os ciganos. Não é essa gente. Isto envolve muitos interesses, muitos chamados venenos, que é o dinheiro, dinheiros públicos, dinheiros do erário público, dinheiro dos nossos impostos. Portanto, eu já falei bastante. O vídeo ficará disponível para o público. Eu não dei aqui as restrições de privacidade e está, qualquer pessoa pode ter acesso a este vídeo. Se quiserem, podem ouvir o vídeo do início até o fim e chegar a tirarem as vossas próprias ilações e refletirem. Não só neste caso, mas em tantos outros que têm surgido de há 20 anos para cá. Pronto. Fiquem bem e até à próxima.